Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Patrick Passos, sou empreendedor digital e sou fundador da agência Up Web Digital, que é uma agência de lançamentos digitais. Basicamente, nesse vídeo, nesse momento que eu estou tendo com você, eu gostaria de compartilhar algumas coisas muito importantes e relevantes sobre a minha trajetória, que eu acredito que podem fazer total diferença durante a sua caminhada de sucesso, durante a sua construção do seu negócio ou do plano que você tem aí traçado como metas aí na sua vida. Bem, a minha empresa ela se configura como uma agência de lançamentos. O que são lançamentos? Lançamentos são campanhas, são promoções que a gente constrói para determinadas marcas, no caso as marcas dos nossos clientes, né? Que eles têm um período limitado para acontecer aquela promoção. É como se fosse uma campanha de marketing intensa, tá? Porque é um período bastante intenso que a gente vai desenvolver durante um intervalo de tempo com o objetivo de posicionar aquela marca no mercado de maneira bastante sólida, criar uma audiência engajada e principalmente criar autoridade e relevância para aquela marca. Isso durante o desenvolvimento de uma campanha de lançamento, que é uma campanha de marketing, que a gente combina uma série de estratégias de crescimento online durante um determinado espaço de tempo. Essa é uma das modalidades que a gente atua. A gente também atua numa outra modalidade de construção de marca e crescimento na internet, que não é propriamente os lançamentos em si, mas uma estratégia de funil de vendas. Uma estratégia de funil de vendas é onde você constrói algo um pouco mais, algo que não seja tão intenso para a construção de autoridade de marca daquela empresa, mas que seja dia a dia, né? Ou seja, é uma campanha de marketing um pouco menos intensa que não tem prazo para acabar. Esse seria um típico funil, um funil de lançamento. Na realidade não é um funil de lançamento, é um funil de construção de marca. Na realidade, hoje eu me considero um cara 3 vezes ou talvez 4 vezes mais feliz do que eu era quando eu estudava na escola. Hoje eu prego muito, na realidade eu tenho algumas linhas de teoria que falam muito contra ao modelo tradicional de educação. E por quê? Eu cresci num ambiente onde tudo que me falavam sobre sucesso, os meus pais, família, escolas, amigos, a sociedade que estava em volta de mim, tudo que eles falavam a respeito de sucesso e de ser bem sucedido na vida, se resumia basicamente em um plano linear. Você tem que estudar em um bom colégio, tem que fazer um bom ensino médio, ser um aluno nota A, para fazer o melhor vestibular que você conseguir, para passar na faculdade mais insana que você conseguir passar, Itaime, USP, para fazer um bom curso que vai te colocar num trabalho muito bom para você ganhar muito dinheiro e aí você vai ser feliz para sempre. Bem, essa história seria ótima se você tivesse um conto de fadas. Na realidade, o que a gente percebe e o que eu pessoalmente consegui acompanhar, vivenciar na minha própria vida e analisar diversos outros cases de sucesso de pessoas que alcançaram o sucesso na sua vida, foi que a vida ela se parece mais com um labirinto que vai e vem, tem várias voltas e muitas vezes você volta do ponto inicial, do que com um processo linear. Uma outra coisa importante muito que eu percebi é que o sucesso não necessariamente está atrelado a quantos títulos você tem de faculdade, qual a sigla da faculdade que você se formou, qual as notas que você tirava no ensino médio. E eu não tenho nada contra. Se você talvez é um aluno A, se você é um bom aluno, se você tira boas notas, eu era um CDFzão, cara. Eu anotava tudo que o professor falava e só para você ter uma métrica de como era a minha vida de estudo, eu tinha um quadro branco no meu quarto. E esse quadro branco ficava do lado da minha cama. Eu praticamente acordava e dormia com um quadro cheio de fórmulas. E eu entendi o sucesso assim. Só que o que aconteceu para eu virar essa chavinha na minha cabeça que faltava para entender que a vida não era aquele conto de fadas ou não era aquela coisinha bonitinha que contavam pra gente na escola e que a sociedade contava pra gente. A minha família, no final de 2013, na realidade no segundo semestre de 2013, a minha família estava passando por uma dificuldade financeira e a gente já havia algum tempo sofrendo com esse problema financeiro da nossa família. O meu pai, ele sempre foi empreendedor. Desde que eu me conheço por gente, eu vi o meu pai sair para vender inúmeros produtos, para investir em vários negócios, participar de várias empresas. Mas naquela ocasião especial, ele tinha acabado de sair de uma empresa e os negócios não foram como ele esperava. E a nossa família não estava numa situação tão confortável assim. A gente tinha alugado a nossa casa para ter alguma renda extra e as economias que a gente tinha juntado provavelmente só dariam para manter a gente durante mais talvez 1 mês e meio ou mais 2 meses. E naquela situação, naquela época, eu tinha 16 anos e eu percebi que
Na realidade eu tinha 17, tinha acabado de completar 17 anos. E eu percebi que de alguma maneira eu teria que encontrar uma forma também de ajudar a minha família. Afinal de contas eu era o irmão mais velho de casa e a minha mãe não trabalhava na época e só tinha basicamente o meu pai para sustentar a casa. E agora eu tomei a consciência de que eu tinha de criar uma forma, uma maneira também para dar subsistência à minha família. E foi aí que eu tentei encontrar uma oportunidade de ganhar dinheiro em vários negócios. Para você ter ideia, empreender, ser empreendedor, na realidade, a palavra vender era uma coisa que me assustava. Era uma das últimas coisas que tinha na minha lista de atividades para fazer da vida. Provavelmente seria aquela opção, se tudo der errado, eu vou vender, eu vou ser empreendedor. Isso veio porque o meu pai ele teve uma trajetória muito difícil de construção de negócio. Meu pai ele enfrentou uma série de dificuldades e de fato aquilo não era o que eu queria para a minha vida. Só que eu não entendia, até então naquele momento, que independente do que eu escolhesse, a vida nunca ia ser aquele processo linear que todo mundo fala pra você que é. E foi por isso que eu comecei a entender então que havia uma necessidade, que eu teria que dominar algumas áreas, alguma habilidade para conseguir gerar dinheiro para minha família. Legal. Falando mais da parte da absorção de conhecimentos, de como funciona esse negócio de eu vou passar quanto tempo aprendendo para começar a gerar os meus primeiros resultados. O conselho que eu vou te dar, principalmente se você estiver interessado em trabalhar no mercado que eu trabalho, com o modelo de negócio que eu trabalho, que é o modelo de negócios 100% digital, né, usando estratégias de marketing digital, a tendência vai ser que você vai encontrar muito, mas muito conteúdo de valor, de qualidade, disponível gratuitamente. E o que vai acontecer é que você vai querer se tornar um eterno aluno. Tem algumas pessoas que elas já têm em si um mindset, uma mentalidade setada para executar. É um cara que quer ver resultado logo, ele quer aprender e executar, aprender e executar. Só que o que é mais confortável? Você só ficar aprendendo ou você pegar esse aprendizado e entrar no mundo real? Claro, é muito mais confortável você ficar na sua sala, talvez no seu quarto, com o seu computador, só ouvindo o vídeo, aprendendo conceito, anotando nomes técnicos. E isso é o que a gente fazia na escola. Na realidade é porque a gente também está habituado, a gente cresceu em um ambiente que ensinou a gente a ser eternos alunos. Só que eu queria te desafiar e contar um pouquinho de como foi a minha trajetória de construção, de absorção de conhecimento e de execução, a não ser um eterno aluno. Mas eu acho que a ser talvez um eterno praticante, talvez um eterno aluno praticante. Porque o que é um aluno praticante? É um aluno que não tem obesidade mental. Obesidade mental é você armazenar muito conhecimento e não pegar todo aquele conhecimento e colocar em prática para gerar resultados. Quando eu tomei aquela decisão de que eu teria que empreender, teria que encontrar uma maneira de ganhar dinheiro na internet, a primeira coisa que me moveu muito a executar é que eu não tinha tempo. A gente estava vivendo uma situação que era uma situação de crise, né? E que eu não teria tanto conforto assim para estudar a vida inteira. Então talvez esse foi um dos primeiros motivos que me fez, assim que eu tive contato com o marketing digital, 30 dias depois, na realidade 20 dias depois, já tá tentando executar alguma coisa para gerar resultado na internet, para eu conseguir ganhar meu primeiro dinheiro na internet. Então uma coisa que me moveu bastante foi o timing que eu tinha. Eu costumo falar que quando você tem poucos cartuchos na sua arma, você tem que treinar ao máximo, você tem que mirar ao máximo para você não errar aquele tiro, porque você tem poucos cartuchos. Ou seja, você tem que colocar o cartucho, colocar o conhecimento dentro da sua cabeça, mirar rapidamente para conseguir atirar, porque você tem um tempo de execução que você não pode perder. Então, basicamente, o período de 20 dias foi o período em que eu aprendi os meus primeiros conceitos, e quando eu quero falar em primeiros conceitos, é conceitos da base 000, que eu não conhecia nada desse mercado, eu não sabia o que era aprender na internet, e 20 dias depois eu estava já construindo algum lançamento que me oferecesse algum resultado e que pudesse de alguma maneira me monetizar. E eu queria passar na realidade uma dica extra, se você hoje está vendo esse vídeo, e você... A não ser que você seja de outro planeta, eu costumo falar assim, a não ser que você seja de outro planeta, ou viva em um outro século, a venda e negociação é uma habilidade crucial para você. Hoje eu considero a venda e a negociação a habilidade de argumentar como uma das principais habilidades para você atingir o sucesso, não importa em qual área
ou em que profissão você queira seguir. Por quê? Porque a habilidade de negociar, a habilidade de persuadir, é justamente a habilidade de você transmitir com clareza uma ideia para alguém e fazer com que essa pessoa se convença dessa ideia. E eu quero provar para você que você vende a cada segundo da sua vida. Quando você, por exemplo, tenta negociar com sua mãe que você merece sair de noite com os amigos. O que você está tentando fazer é nada mais vender a ideia para sua mãe de que você merece sair de noite com seus amigos para ir para o shopping, para o cinema, para andar, fazer alguma coisa. Então, venda e negociação foi uma coisa que eu comecei a aprender para gerar riqueza para minha família naquele momento que a gente estava passando por dificuldades. Eu tinha 17 anos e, logicamente, eu não teria como abrir uma loja física na minha cidade. Eu não teria como abrir, sei lá, uma padaria na minha cidade. Eu não teria como pensar numa maneira padrão de se construir negócio, porque eu tinha 17 anos, não podia nem assinar carteira, nunca ia conseguir um alvará de funcionamento. O único lugar onde eu podia conseguir uma maneira de ganhar dinheiro seria na internet. E a priori eu queria ganhar um dinheiro só para manter, para pelo menos pagar água, luz, energia e colocar comida dentro de casa. E eu comecei a procurar algumas estratégias, comecei a procurar algumas maneiras para construir um negócio na internet. E foi aí que eu me deparei com uma série de especialistas que genuinamente ensinavam o que eles tinham de melhor, o que eles conheciam de melhor. E resumindo essa história, eu costumo falar que nesse período em que eu decidi empreender, eu falo que essa minha decisão ela foi embasada por um propósito muito grande. E se você está tentando, se você está querendo empreender, uma das principais dicas que eu te daria é se o teu negócio, se a tua construção de sucesso, se a tua trajetória não estiver embasada em um propósito muito forte, a tendência vai ser que você vai desistir no meio do caminho. Porque é muito comum de que você vai enfrentar vales imensos que você vai achar, meu Deus, não dá para sair daqui. E em alguns momentos você vai estar nas nuvens, mas em alguns momentos você vai estar lá embaixo. E nesses momentos em que você estiver mais embaixo na sua carreira, na sua trajetória, é apenas, única e exclusivamente o teu propósito que vai sustentar. Não importa quanto dinheiro você ganhe, não importa quanto de reconhecimento ou fama talvez você tenha, o teu propósito é a única coisa que vai te manter vivo. Naquele momento eu tinha um propósito muito grande pelo que lutar, pela minha família. A gente sempre foi muito unido em casa e eu tinha que, de alguma maneira, ajudar a minha família. Aquele era o meu propósito naquele momento. E eu decidi que eu ia pegar todos os materiais, todo o conhecimento que estivesse disponível na internet gratuitamente e investir também em cursos. E eu ia investir em treinamentos que me capacitassem para que eu me tornasse um profissional de ponta, um profissional de qualidade naquele mercado. E eu tenho que falar para você que não foi fácil. Eu enfrentei uma série de desafios, por exemplo, os próprios treinamentos. Eu teria que pagar por aqueles treinamentos. Como é que eu ia fazer se naquela época a situação financeira já era difícil? Por muitas e muitas vezes, durante esse processo de construção da minha empresa, eu tive que investir em alguns momentos com fé, né? Eu tive que dar um passo de fé acreditando que eu ia me empenhar em fazer aquele resultado voltar para mim. E não foi uma trajetória fácil. Se você está esperando algo fácil, talvez esse não seja o caminho para você, talvez empreender não seja o caminho para você, mas é uma trajetória possível. E acima de tudo, quando você chega no final, quando você chega lá em cima, você vê que tudo valeu a pena. Hoje a gente tem uma agência de lançamentos, hoje a gente tem uma empresa, né? A gente tem 7 colaboradores na empresa, hoje a gente tem um portfólio de clientes, a gente tem clientes que já têm negócios construídos com mais de 1 milhão, 1,5 milhão em vendas, e hoje esses negócios estão sobre a nossa coordenação. A gente tem hoje clientes de alto calibre, de alta relevância social, promotores, empresários de grande porte, donos de fábricas, que hoje a gente coordena o processo de lançamento e crescimento de suas marcas dentro da internet. Eu falo desses resultados porque talvez eles possam causar alguma inspiração em você, mas esses resultados são motivo de muito orgulho para mim também. Porque eu sei que não foi fácil chegar neles, mas eu sei que foi possível chegar neles, e eu sei que hoje, com muito trabalho, a gente conseguiu não atingir o máximo da nossa carreira, né? Não atingir o topo. A gente tem que sempre estar buscando mais, sempre estar buscando dar um passo acima, mas a gente conseguiu já atingir um nível confortável de estabilidade e sucesso. E essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Não é uma trajetória fácil, mas eu tenho certeza que se for uma trajetória
baseada em um propósito muito forte e que você estiver disposto a pagar o preço do sucesso. O sucesso ele cobra um preço à vista, tá? Mas se você estiver disposto a pagar esse preço à vista, vai valer muito a pena e você vai chegar no final dessa caminhada muito feliz e muito realizado por ter conseguido fazer tudo aquilo que antes talvez para você poderia parecer impossível. Bem, pessoal, então essa é a minha experiência que eu gostaria de compartilhar com você. Eu espero que a gente possa talvez se encontrar em uma outra oportunidade. E por hora eu queria deixar um forte abraço para você, muita inspiração, muita força, que não vai ser uma caminhada fácil, como eu já falei, mas vale muito a pena. Então é isso aí, Patrick Passos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.